Recentemente, Minas Gerais implementou uma nova legislação sobre o controle de cães que são considerados potencialmente agressivos, visando a segurança da população e a responsabilidade dos seus tutores, que é a Lei 25.165, de 16 de janeiro de 2025. No entanto, será que essa abordagem realmente resolve o problema, ou será que ela é só mais uma tentativa de contenção sem eficácia real da situação? No vídeo anterior, nós discutimos a eficácia das leis sobre os cães agressivos e as suas limitações, e hoje nós vamos continuar esse debate examinando mais aprofundadamente o problema legal envolvido nessa questão. Quais são as raças que estão sendo mais afetadas por essas legislações? Como a mídia influencia a percepção pública sobre essas raças? E ainda mais importante, até que ponto essas leis realmente contribuem para a prevenção de ataques desses cães? Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vamos começar por entender um pouco mais o problema legal dos cães agressivos, considerados agressivos. Certas raças de cães, que são predominantemente aquelas que são historicamente utilizadas para guarda, trabalho ou que sejam usadas em lutas contra outros cães, são normalmente consideradas como sendo mais propensas a apresentar comportamento agressivo problemático. E a legislação de diversos países acaba sendo destinada a prevenir ataques de cães e seres humanos e, tipicamente, ela é focada em restringir ou em proibir a propriedade, a tutoria dessas raças. Muitas jurisdições, por exemplo, na Austrália e em outros lugares, introduziram leis específicas de raças, visando a restrição ou a proibição de tutoria de raças que são consideradas perigosas para as pessoas. Então a abordagem pode ser baseada em qualquer de uma dessas duas crenças. A primeira, que a raça em questão, precisa ser legislada, ela tem um histórico de frequência de mordidas que apoia uma visão de que a raça mostra um alto nível de agressão para as pessoas. E segundo, que a raça ela tem um potencial para ser perigosa devido às suas características físicas e também ao seu histórico. Ao mesmo tempo, o Dangerous Dog Act de 1991, que foi aprovado no Reino Unido após alguns ataques de cães muito sérios que foram atribuídos aos cães da raça Bull Terrier, o Dangerous Dog Act, ou Ato dos Cães Agressivos, é uma lei que proíbe as pessoas de terem em sua guarda, em sua posse ou custódia, cães que sejam pertencentes a tipos que são criados para brigas. Tanto na Austrália quanto na Grã-Bretanha, a raça Bull Terrier inglês ela foi apresentada ao público pela mídia com relatos muito escabrosos e sensacionalistas sobre a origem da raça, a capacidade de mordida da raça e o caráter perigoso da raça. E esse caráter, uma vez que foi dado e construído pela mídia, acabou se fixando muito solidamente na mente do público e da própria mídia e das autoridades em vários níveis de governo. Cohen e Richardson, em 2002, analisaram as deficiências da mídia em profissionalismo na criação da reputação da raça Pitbull, e a sua análise é tão válida para a Austrália quanto para a América. E aprofundando aqui um pouco mais sobre a questão dos ataques dos cães, os dados que a gente tem sobre essas questões. A legislação específica para raças na Austrália foi promulgada com base na reputação e também nas crenças de que o Bull Terrier inglês é uma raça perigosa. Conforme a gente vem conversando, essa crença ela vem de suposições sobre o histórico de ataques dessa raça e sobre o seu potencial agressivo. Para que quaisquer dados sobre ataques de animais sejam usados, seria necessário que a gente calculasse o que a gente chama de porcentagem de fração atribuível da população, o PAF, que é uma medida que é o impacto que a raça teria na população geral. Esse dado da FAP, ou PAP, ela é baseada em diferenças que existem entre a proporção, por exemplo, da doença ou do evento associado à saúde que poderia ser prevenido numa população caso aquele fator de risco fosse eliminado do cenário. Portanto, esse cálculo ele fornece uma perspectiva de ações de prevenção para uma doença ou um evento, considerado o risco desse evento em indivíduos que são expostos e também a prevalência desse evento na população. É um cálculo que seria o ideal para poder ser feito se a gente fosse querer implementar um tipo
de lei como essa. Frequentemente, esse FAP, ou PAF, ele é estimado a partir de registros de licenciamento, principalmente de compra de animais. Porém, esses números não refletem a verdadeira distribuição das raças na sociedade. Existem poucos exemplos de legislações que usam por base o PAF em qualquer das suas abordagens. No entanto, esse cálculo é uma medida que conseguiria avaliar, de fato, o impacto que aquela raça teria e principalmente na questão da prevenção de possíveis ataques, o impacto desses ataques dessa raça. E aí a gente entenderia se realmente seria necessário que aquela lei fosse estabelecida. E também que isso fosse calculado de acordo com várias raças, e não só as que são consideradas perigosas. A partir desse olhar que a gente está pontuando aqui, de que a gente, para implementar uma lei, deveria ser usado como base um cálculo real que poderia nos estimar o impacto daquela raça, a gente pensaria que, por exemplo, as legislações como a que foi implementada pelo parlamento australiano levasse isso em consideração. Porém, a proibição de importação da raça na Austrália foi justificada porque havia um suposto registro de cães nos Estados Unidos e no Reino Unido que justificaria essa proibição também na Austrália. À primeira vista, os dados dos Estados Unidos indicam que o Pitbull seria a raça de cão mais perigosa do país. E o Sachs, o autor, em 2000, ele apresenta dados mostrando que o Pitbull e os seus cruzamentos seriam responsáveis por aproximadamente 32% das fatalidades por ataques de cães a humanos entre 1979 e 1998, e para os quais a raça do cachorro era conhecido, que eram cerca de 238 casos, porque na maioria dos casos não se sabia a raça do cão. Esse estudo ele atualiza um estudo anterior, do mesmo autor, de 1996, que para os anos de 89 a 94, os pitbulls teriam respondido por 22% das fatalidades. O estudo mais completo, realizado por Deslize em 2002, revelou que os pitbulls foram responsáveis por 6,7% das fatalidades humanas entre 1965 e 2001, diminuindo muito essa proporção que os autores anteriores tinham encontrado, né? Essas porcentagens de ataques fatais, embora aparentemente altas, elas podem ser proporcional ao número da raça em relação à população canina dos Estados Unidos, em que, segundo algumas estimativas, os pitbulls chegam a 9,6%. Dados obtidos de vários estudos e fontes de mordidas de cães nos Estados Unidos durante esse período foram analisados para efeitos de raça, chegando a duas conclusões que são pertinentes aqui. A primeira, que raças comuns são relatadas como mordendo com mais frequência. Obviamente, né, se a gente tem mais cães daquela raça, a chance dela morder é bem maior. E segundo, que os dados quase nunca são coletados de uma forma que a gente consiga calcular de forma precisa o PAF, que a gente falou antes, aquele cálculo, né? Nos Estados Unidos, aproximadamente 380 mil cães Bull Terrier são registrados pelos dois principais registros de raça, o American Kennel Club. Ele tem um registro total para as suas 150 raças de aproximadamente 960 mil cães, o que o Bull Terrier representa uma proporção bem considerável. Esses dados de ataques de cães, de mordidas de cães, são geralmente muito falhos com relação à coleta dos dados, aos relatórios e às análises, como a gente conversou no nosso vídeo anterior, que muitas das vezes não há o registro adequado da raça do animal, ou então o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que o termo pitbull ele não significa especificamente o cão Bull Terrier. Ele é um termo genérico para várias raças Bull e Terrier. E às vezes outras raças como Boxers, Bull Mastiffs, Bulldogs americanos também acabam sendo confundidos. Então a gente não consegue estimar realmente o impacto de cada raça. E a identificação da raça raramente ela é constatada ou consistente, e mesmo os especialistas nem sempre conseguem dizer se o cão é um pitbull. E mais seriamente ainda está que a identificação da raça geralmente ela é identificada a partir de relatos de jornais, o que dificulta ainda mais a gente ter um olhar sério e científico sobre a questão. A Austrália, como grande parte do resto do mundo, carece de dados sobre a frequência de ataques de cães por raça. Por exemplo, no Brasil a gente também não conseguiria fazer isso, porque o relato de notificação para que a pessoa possa tomar, por exemplo, a vacina antirrábica
na qual há os casos, né, de mordedura de animais, lá está o campo para identificação da espécie, se é cão, gato, ou se é outro animal, cavalo, porco e afins. Mas lá não tem um campo para a raça do cão. Na Austrália, os dados de 1997 a 2000, inclusive, indicam que houve 829 ferimentos em pessoas causadas por cães e relatados às autoridades. As raças que foram identificadas como responsáveis pela maioria desses ataques eram raças mestiças ou raças desconhecidas, ou tipos de raças de cães que a gente chama ou cães considerados de cães de gado, né, de pastoreio, cães como o pastor alemão, principalmente cães do tipo Collie. Esses registros observam que a raça ela não foi validada e que, na maioria dos casos, a identificação da raça ela foi feita por uma das pessoas que estavam envolvidas na situação. Vamos entrar um pouco mais para a gente conhecer de outras legislações de raças consideradas perigosas ao redor do mundo. No Reino Unido, a lei dos cães perigosos ela foi introduzida em 1991 e depois ela foi alterada em 1997 para proibir 4 raças de cães: o Pitbull, a Tosa japonesa, ou Tosa Inu, o Dogo argentino e o Fila brasileiro, em que o termo, né, da raça, o type, foi introduzido para determinar a raça do cão a partir de características físicas e não de documentos legais do cão. Possuir esses cães é ilegal no Reino Unido, a menos que seja demonstrado que eles não são perigosos e podem ser gerenciados com segurança. Após um processo legal, os cães proibidos eles podem ser incluídos na lista, na lista de cães isentos. Os proprietários desses cães, os tutores, né, eles devem ser segurados, ter um seguro e manter os seus cães com as focinheiras e ter uma guia nos locais públicos. Na Alemanha, a legislação específica da raça varia entre diferentes estados, mas a importação e o comércio de pitbull são proibidos pela lei federal alemã. Na França, existem 2 categorias de cães. A categoria 1, que é chamado de cães de ataque, como o Staffordshire Terrier, o Pitbull Terrier, o Borbo e o Tosa Inu. E é composto por cães sem necessariamente a exigência de terem pedigree. E todos os cães nessa categoria devem ser castrados. Os cães da segunda categoria são chamados de cães de guarda, como o Staffordshire, o Bull Terrier, o Tosa Inu e o Rottweiler. E eles devem ter os registros de pedigree, mas a castração desses animais não é obrigatória. Os cães pertencentes a essas 2 categorias só podem ser possuídos após a obtenção de uma licença que os proprietários devem manter com eles em todo momento na qual esses cães estiverem em público. Para obter uma licença para possuir um cão dessas categorias, seja da 1 ou da 2, o tutor ele deve ser segurado e o cão deve ser avaliado por um veterinário e seguir um curso de treinamento aprovado. Na Espanha, a posse de cães ela é regulada por diferentes leis e muitas raças foram identificadas com o potencial de serem perigosas. Veterinários, após episódios de agressão, também podem declarar que o cão é perigoso. Os donos de cães perigosos devem certificar anualmente que são física e psicologicamente capazes de cuidar de seus cães. Na Itália, a primeira legislação sobre a questão das raças foi introduzida em 2003 pelo ministro da Saúde para proteger a segurança pública após vários episódios de mordidas graves de cães que receberam considerável cobertura da mídia. A primeira versão dessa legislação introduziu várias regras restritivas para pitbulls e todas as raças pertencentes ao primeiro e segundo grupo da Federação Internacional de Sinologia, que a gente descreveu, né, dos cães de guarda e cães de ataque. Todos os cães pertencentes às raças mencionadas na primeira versão da legislação tinham que utilizar focinheira e serem mantidos em uma guia em locais públicos. O número de raças foi reduzido para 17 em 2005 e em 2009 a lista de raças foi definitivamente removida e a Itália adotou uma legislação que aborda principalmente incidentes de agressão em cães individualmente e não por raça. Agora, como resultado de mordidas de cães ou relatos de episódios de agressão às mordidas oficiais, os serviços veterinários italianos iniciaram um programa de treinamento direcionado para a avaliação das condições psicológicas do animal.
A legislação atual é uma lei temporária que é renovada ano após ano, e os veterinários oficiais usam critérios obrigatórios e discricionários para encaminhar o caso a um especialista em comportamento veterinário. Os critérios obrigatórios são encaminhados para o relato de mordidas de extremas graves que necessitam de atenção médica com um período de recuperação previsto de mais de 20 dias. Enquanto que os critérios discricionários incluem a consideração de vários fatores de riscos, como a força do cão, episódios anteriores de agressão com ou sem mordida, a capacidade do proprietário de gerenciar com segurança o cão, principalmente em relação ao meio na qual ele está, se naquele ambiente que ele vive tem crianças ou se tem outros indivíduos frágeis. O proprietário, o tutor de um cão agressivo, deve fazer com que o seu cão seja submetido a um exame veterinário obrigatório, realizado por um veterinário certificado, reconhecido como especialista em medicina comportamental pela Federação Italiana de Veterinários. E ele deve participar de um curso onde eles aprendem as suas funções como o tutor do animal, agora falando, que ele precisa participar de um curso para entender as suas funções como tutor e cidadão e receber informações sobre o comportamento do cão e como ele deve cuidar, gerir o comportamento do cão em ambientes públicos e em casa também. Esses tutores também devem sempre conter o cão quando eles estiverem em áreas abertas ou locais de circulação pública com uma coleira, uma guia e uma focinheira. Esse é um tema que mexe com a segurança das pessoas, mas também com a qualidade de vida dos próprios cães. As leis elas podem ser importantes, mas sem uma abordagem que vá além da mera proibição. O impacto real pode ser muito limitado nesse cenário. É por isso que quando a gente tem esses tipos de leis, como a gente comentou aqui, na qual há a exigência de que o tutor ele faça cursos para aprender sobre o comportamento canino, sobre a contenção, sobre a gerência do comportamento, isso evita muitos acidentes. Porque a maneira como a gente trata a questão da agressividade dos cães, se a gente entendesse melhor sobre isso, entendesse as suas causas, em vez de apenas tentar controlá-las com legislações restritivas, nós teríamos uma resposta muito melhor. E as pessoas em casa teriam uma ferramenta muito mais eficaz de manejo desses cães nessas situações. Por isso que o ideal realmente seria as pessoas procurar entender mais sobre o comportamento canino, entender um pouco mais. E esses cursos, se eles fossem acessíveis e disponíveis para o grande público, facilitaria muito. Mas a gente sabe que nos órgãos públicos mal tem veterinário, que dirá uma pessoa que consiga fazer treinamento para comportamento nesses animais. Ou mesmo que esses profissionais pudessem permitir a realização de cursos para que as pessoas pudessem gerir comportamentos de cães que possam ter uma personalidade mais difícil, que possa ter relatos de casos de agressividade. Então o que a gente vê na prática, muitas das vezes, é que as pessoas, ao menor sinal de que o animal está agressivo, ela já quer se desfazer daquele animal. Ela não tenta entender as razões, verificar se aquele animal está doente, verificar se ela pode fazer algo para aquele animal, se ela poderia fazer um treinamento adequado com ele. As pessoas acabam sempre querendo descartar. No nosso próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar nas razões que levam ao comportamento agressivo dos cães, explorando fatores como genética, ambiente e também a educação do tutor e do cão. E até lá, reflita e comente aqui. As leis restritivas a essas raças, elas estão realmente resolvendo o problema? Ou será que a gente está apenas tratando os sintomas de algum mal muito maior? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu vou deixar o indicado vídeo anterior na qual nós exploramos um pouco os problemas dessas leis e como elas na prática acabam não fazendo com que o número de mordidas em pessoas diminua. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!